Para você que vai assistir essa live aí no IGTV, pode continuar, clica aí em continuar, porque o assunto da gente hoje está fantástico. Agora a gente vai falar aqui com a galera do ao vivo, né? No nosso Zoom, na live mesmo do Instagram, joia? Mas o assunto hoje é incrível, porque é a parte comportamental, né, que um professor de dança de salão tem que ter para que a gente tenha aí um comportamento vencedor e que a gente tenha sucesso. A gente sabe que parte do processo tem a ver com a parte técnica, parte do processo tem a ver com a parte, né, comercial, que foram os dois temas que a gente abordou nas lives passadas, mas para nós, né, Carol, o segredo do negócio está mesmo no comportamento. De acordo com o comportamento que o professor tem, ele acaba aí, né, fazendo acontecer, né? Fazendo a coisa acontecer. Como hoje a gente tem aí bastante assunto, né? Vamos agradecer a galera que está aí. Hoje eu não vou abrir os comentários do chat. Por quê? Porque os comentários ficam na frente, né, dos nossos inscritos. E eu procurei, hein, galera, mas não consegui como é que desabilita aqui dessa maneira que a gente faz a live para ter esse apoio aí desse material mais gráfico, né? Ali os textos, as imagens, mas então a gente não vai conseguir falar com a galera durante, mas no final a gente abre o chat e aí conversa um pouquinho. Vamos fazer assim, pode ser? Ok. Né? A gente fica triste, né, que a galera não vai falar, mas a galera que está aqui no Zoom com a gente pode falar e pode fazer com a gente. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entra lá que tá tudo de bom. E lá a gente fala. Lá a gente fala, não é verdade? Então vamos lá, pessoal. O nosso assunto de hoje qual é, Carol? Comportamento vencedor. Então, a gente se mantendo aí próspero mesmo em tempos de crise, né? Afinal de contas, é um grande desafio para nós que tivemos a nossa atividade profissional muito impactada. Isolamento social, aglomeração, né? A impossibilidade de contato físico com as pessoas, até hoje está impactando. Por mais que a gente esteja num cenário de retorno das atividades, né? A gente já está vendo aí muitas notícias, muitos colegas já voltando a dar aulas, ainda tudo muito adaptado, com muita incerteza, né? Muito temor. A gente teve dentro do 8 tempos, porque são muitas escolas, né? 18 escolas, a gente teve muitas cidades que tiveram retornos, que depois necessitaram parar novamente. Isso foi, né, tão impactante. Então, a parte da nossa mentalidade, a parte do nosso mindset, o nosso comportamento faz toda a diferença para que a gente consiga continuar perseverando, né, Carol? Então, seguindo então aqui, já começando com as nossas combinações, porque a gente combinou coisas todo dia, né, Carol? Exatamente. Só que hoje a gente vai combinar um pouquinho diferente, tá? Como a gente está falando de algo que não é tão prático, a gente vai falar de coisas até que vão ter assim, ações meio práticas, mas isso são coisas mais, né? As coisas comportamentais, as coisas atitudinais, elas não são coisas assim tão causa e efeito, né? São coisas que você... requerem uma certa construção, um desenvolvimento. E a própria percepção do desenvolvimento não é tão, aprendi, não aprendi. É um processo, né? Então, a gente acredita que o que a gente possa fazer aqui mais vai gerar um despertar, se for o caso, do que exatamente algo mudança, que, né, gere a mudança. Então, a gente gosta de deixar isso bem claro também, só que tudo começa com o despertar, né? Tudo começa com a vontade, tudo começa com a sua, né, ideia de desenvolver determinada coisa, né? De adquirir um hábito, de mudar um comportamento, e sobre isso a gente vai falar, né, em seguida também. Além de, né, a gente está combinando que primeiro a gente vai gerar um despertar, a gente sabe que comportamentos são forjados a longo prazo. Então, qualquer das coisas que a gente cite aqui são coisas que a gente lidaria como se fosse um investimento, né? Um investimento a longo prazo, daqueles que você, né, começa a colocar lá as moedinhas naquele cofrinho, né? Olha os nossos porquinhos aparecendo de novo aí, né, Carol? No primeiro dia a gente falou de não botar todas as moedas no mesmo porquinho. Eu tô aqui falando assim, seria nosso investimento. Um investimento em nos tornarmos profissionais melhores, não só tecnicamente, porque isso também é algo que a gente tem conversado bastante com a nossa comunidade, né, com as pessoas que estão próximas. Aí a gente está com, além dos, né, licenciados do 8 tempos, a gente está com 27 novos parceiros do 8 tempos. Quem der uma olhadinha nos meus stories e no da Carol hoje também, a gente começou uns atendimentos individuais com esses parceiros. Temos até alguns aqui, a Mara está aí, que eu sei, a Dani Assunção está aí também, que eu sei, a Mara aqui de Porto Alegre, a Dani Assunção de São Paulo,
né? A gente sabe que quando a gente conversa, né, sobre essas coisas com a nossa comunidade, a gente sabe que essa parte comportamental ela é um pouquinho mais demorada para se transformar, mas é uma atitude. Você vai se transformando num profissional melhor, porque tecnicamente a gente estuda pra caramba, né? A parte da dança, até a parte comercial agora a gente está estudando um pouquinho mais, né? As pessoas estão talvez com mais necessidade de ganhar dinheiro, então elas estão aí investindo um pouco mais de tempo em aprender sobre negócios, né? Tratar na arte como negócio, né? Mas a parte comportamental, temos muitas pessoas que sim, né, tem um olhar para isso, mas nem sempre. E aí o que está faltando às vezes é você se tornar uma pessoa melhor, né? E é você sendo uma ter essa percepção, porque isso vai acabar contribuindo enormemente nos outros setores, né? E aí, por último, né, pessoal, a nossa última combinação de sempre, e aí a gente já teve várias pessoas fazendo isso, né, Carol? Exatamente. Pega lá o papelzinho e a caneta para anotar, que faz toda a diferença. A gente consegue aí ter mais absorção do que tá trabalhando, né, quando a gente tem papel e caneta. Chega mais para cá, amor. Acho que você tá meio apertadinho aí. Aquela parte da live ajudando, né, no relacionamento. Olha só, a gente bem juntinho e tal, né? O sorriso dela foi mesmo. Porque está juntinho, mas está apertado aqui, né, com os dois cabelos na tela. Mas sabe que eu recebi um feedback positivo disso? O quê? Né, de que é bacana, assim, a gente tá um do lado do outro, não é aquela história parecida como sempre fica assim, sim, um em cima do né? outro. Então, que tem a influência também nos corpinhos da quarentena, né, gente? Eu falo que eu fiquei mais recheada, eu virei a traquinas mais. Então eu tô com mais recheio, o Cristóvão com mais recheio, compartilhando o mesmo espaço aqui, a gente fica... Mas ainda tá servindo aqui. E se você está fazendo, né, tá acompanhando as nossas lives, se você está anotando, posta, né, que você está estudando. Conta para a comunidade que você está estudando. Você está procurando sempre mais conhecimento. Isso. Se marcar a gente, ainda melhor, né? Então, a gente fica feliz, a gente reposta também todo mundo que marca a gente, porque a gente faz essa informação circular, né? E é esse movimento que vai fazendo a nossa comunidade se unir. Porque se teve uma coisa bacana nessa pandemia, foi porque a gente se uniu com uma série de pessoas que a gente não era tão próximo. E isso foi incrível. Eu, quando comecei lá, todo o movimento, né? A gente, quando teve a nossa escola fechada aqui, hoje é dia 18 de setembro, a nossa escola fechou dia 17 de março. Então, fazem 6 meses e 1 dia que a nossa escola fechou. E a gente transformou o nosso negócio online em 4 dias, né? Em 4 dias, a gente estava com a nossa escola online aberta e já prestando serviço online, aprendendo horrores de coisas, né? Mas assim, nos movimentamos de uma maneira, né, veloz. A gente estava preparado e a gente se movimentou de uma maneira veloz. E eu nunca podia imaginar que eu ia me aproximar tanto de tantos profissionais que a gente nem tinha muito contato, né, com determinados profissionais. E foi uma bênção aí que a pandemia trouxe, né? Como o ditado popular diz, não há mal que não traga um bem. Isso, com certeza foi um. Foi um dos bens, tá? Então, vamos lá, seguindo agora para o assunto de fato. Okay? Toda vez que nos perguntam, né, Carol, mas de onde que vocês tiram energia, criatividade, força né, e perseveram tanto e continuam correndo atrás? A gente responde assim, é porque a gente tem um propósito muito claro e objetivo do que a gente quer na vida em relação à dança, não é? Então, isso faz uma diferença imensa aí para a gente entender que isso tem algo maior, tem algo que nos dá vontade de continuar seguindo. E a gente vai falar de alguns comportamentos desejáveis para frente aqui. E eu, particularmente, eu acredito que hoje a gente vai falar muito de uma coisa autoral, né, dos nossos sentimentos. E eu tenho bem para mim que se não fosse um propósito muito claro e objetivo, pode ser que eu já tivesse desistido de investir, né, nesse mundo da dança, mas nem me passa na cabeça, né? Eu acredito que o propósito ajuda muito, tanto na motivação quanto no direcionamento, né? Então, aí pergunto para você, né? Você no chat hoje não vai poder escrever porque estamos com o chat, né, ali
né, sem interação nesse momento, mas o pessoal aqui do nosso chat no Zoom pode escrever. Então, deixa eu só mostrar para nós aqui o chat, né? Para a gente ver aqui o nosso chat. Pronto, olha lá o bate-papo. Isso, joia. Peraí, isso aqui é o que alguém falou. Ah, eles ajudaram uns aos outros. Ah, tá bom, legal. Então, pessoal do chat, bota aí para mim, né? Quem tá no Zoom, bota aí para mim. Você tem um propósito claro e objetivo? Aí você escreve, eu tenho. Se você tem, se você não tiver, bota assim, ainda não. Mas ainda, porque, inclusive, a nossa prática de hoje vai sugerir que você crie o seu propósito, né? Mara, tô te devendo, mas eu vou mandar, não deu tempo antes da live. Ah, você está devendo o jeitinho de fazer o propósito? Pô, Mara, mas você vai receber um material maravilhoso. Porque o que a gente vai entregar hoje, né? A gente está entregando um plannerzinho todo dia, né? No primeiro dia a gente entregou um planner de como você criar ações para uma ação para clientes novos, né? E para renovação, né? O protocolo de encantamento. No segundo dia, o nosso planner fez com que você ali, né, criasse ações antes, durante e depois da aula, né? Que é aquelas ações do professor para ele, né? Perceber isso e listar ali possíveis ações antes, depois, antes, durante e depois de uma aula. E hoje, Mara, nosso planner é um guia de como você montar o seu propósito. Se você que está aí na live ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, ainda há tempo, porque isso eu envio para eles no final da live, normalmente ali no início da noite. Se você entrar no grupo, quando eu postar, você vai poder ter acesso a esse PDF que traz isso e também ao vídeo da live aqui que a gente deixa disponível. Por enquanto eu consegui botar ali no IGTV, né, e deixar disponível no meu feed, vou deixar, né, até o finalzinho dessa semana, mas depois eu vou tirar, porque é feio, Carol. Ah, aí não combina com as minhas postagens ali, tá? Voltando, propósito claro e objetivo, pessoal. Quando a gente tem um, né, muda tudo. Então, olha só que bacana. Eu trouxe aqui para vocês verem qual é a descrição dos nossos propósitos. Tem alguém no Zoom que está riscando na tela e isso vai aparecer lá na nossa live e tal. Então, se puder não riscar na tela, eu agradeceria muito se pudesse apagar. Olha lá como é que ficou riscadinho lá na tela, né? Então, deixa eu fazer aqui até uma... Aqui, ó, não pode anotar, não pode isso. Eu acho que vai ficar riscadinho lá. Vamos ver. Se quem riscou aí puder apagar esse risquinho, nossa senhora, meu toque agradece demais. Tá bom? Apagou, pessoal, apagou. Isso é emoção do ao vivo, galera. Isso é a emoção do ao vivo. Né? O ao vivo tem dessas coisas aí. Poxa, agora me deu até um alívio no coração. Imagina eu ficar até o final da live naquele risquinho lá. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos lá, o que interessa. Carol, lê o seu propósito. Olha só que bacana o propósito da Carol. Levar movimento e alegria para a vida das pessoas, promovendo de maneira pessoal e afetiva o sentimento de realização e superação através da dança. Lindão, né? Lindão. Pode parecer só uma frase, mas isso tem muito significado, né? Para mim tem algum, mas para Carol... Tem muito, e norteia muito que aqueles momentos em que é muito bom para aqueles momentos que a gente para e se pergunta assim, não, para onde eu tô indo mesmo? Afinal, para que eu tô fazendo isso? Momentos de dúvida são bem comuns na vida da gente. Acredito que na atual situação eles são até mais presentes do que normalmente, né? E ter isso claro para a gente, por mais que seja, é uma frase, mas ela ajuda grandemente a direcionar o pensamento da gente e tirar aquelas duvidinhas que vão aparecendo, né? E é claro, né? Eu não podia aí deixar só o da Carol bonitão aparecendo, né? Eu também vou mostrar o meu para vocês ali. O meu propósito, aí eu vou ler. Transformar alunos e parceiros de trabalho através da dança. E aí eu queria só trazer uma explicação. Por exemplo, eu hoje em dia sou um professor de dança, ensino dança para as pessoas, mas eu também trabalho muito fortemente na colaboração de pessoas que têm escolas, né, professores de dança. Então, não são exatamente meus alunos, né, são parceiros de trabalho. Então, aqui, quem são as pessoas com que eu estou lidando? Com parceiros de trabalho e pessoas que eu ensino dança. Através da dança e da gestão, porque, como eu disse antes, né, gestão também é um dos meus focos. Colaborando de maneira empática para que alcancem resultados incríveis de satisfação e felicidade.
Se tem um traço que eu acredito que, sem falsa modéstia, eu não estou falando uma coisa, né? Imagina, até comentamos, né, que a gente, não é a gente que se elogia, né? Mas eu procuro muito ser empático com as pessoas e entender o posicionamento delas. Inclusive agora nesse momento tão difícil que a gente está vivendo de posicionamento em relação a se voltamos ou não a ministrar aulas, né, presenciais, possibilidades acontecendo, né? Então, tem pessoas que estão se posicionando que ainda não se sentem confortáveis e, com certeza, isso tem muito da pessoalidade, né? Tem a ver com a vida que ela leva, a condição de saúde que ela tem, a condição de saúde que as pessoas que ela convive têm, né? Então, ela prefere, né, nesse momento, não retornar. E já tem outros que não, se sentem confortáveis e optam, né, pelo retorno por N motivos também, né? Então, não é uma coisa que é fácil de analisar assim, de maneira simplória. E eu não vejo ninguém fazendo algo irresponsável, né? Eu vejo a maioria dos nossos colegas, eu acredito que até a totalidade dos colegas que a gente tem contato, muito preocupados com a maneira como vão realizar esse retorno, caso essa seja a decisão, né, dele. E, bem, respeitamos, né, pessoal? A pessoa, ser empático é isso, é se colocar no lugar do outro e entender o motivo pelo qual ele está fazendo isso. A única coisa que a gente tem sugestionado é faça com toda a segurança e faça coisas que sejam permitidas, né? Se na sua cidade já é possível retornar com máscaras, mas ainda de maneira individual, ok, faça isso, né? Se na sua cidade isso ainda não é possível, por exemplo, aqui em Porto Alegre isso ainda não é possível, então a gente não retornou. E até porque a gente ainda não se sente muito confortável para fazer essa junção das pessoas na situação em que a gente está, né? Então a gente retornou com alguns atendimentos particulares para casais, por exemplo, em que a gente não se envolve ali, né, no abraço, mas de uma maneira ainda muito discreta, né? Assim, querendo retomar, mas é isso, assim. Se tem um negócio que eu procuro ser, é empático, me colocar no lugar do outro e entender os motivos pelos quais, né, ele está tomando aquela decisão. E eu acredito que não teríamos tantas pessoas, né, próximas da Oito Tempos se a gente não tivesse essa qualidade da empatia que tem a ver com comportamento aí, né, pessoal? Então essa é uma parte que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? O comportamento vencedor. Quais são as características que, né, compõem esse comportamento vencedor? Seguindo, agora que vocês já conhecem o meu propósito, já conhecem o propósito da Carol, né? Uma coisa que até a Carol já comentou, né? É aí que você vê se você realmente nasceu para fazer isso, e se isso é uma coisa forte, né? Assim, no momento da dúvida, no momento, né, da dificuldade, o propósito te move. Nós não tivemos a menor dúvida de que continuaríamos trabalhando com dança quando toda essa problemática de pandemia aconteceu, né? E a gente só não sabia como. Porque da maneira que a coisa... Que a gente, né, conhecia normalmente, na verdade. Da maneira que a coisa se organizou, a nossa atividade não podia ser feita, então a gente foi correr atrás de como fazer isso. Tivemos colegas, até aqui da Oito Tempos mesmo, que preferiram, por exemplo, né, parar momentaneamente com a atuação em dança e foram atuar em outras áreas que eles tinham habilidade. Então a gente teve pessoas que foram para o ramo alimentício, tivemos pessoas que foram até para a agropecuária. Não é? Verdade. A gente teve um colega que pegou e falou assim, não, nesse momento vou dar um tempo e vou investir minhas energias, aqui eu tenho uma chácara, vou comprar um bezerro, não sei exatamente, né? Comprou um gado qualquer, engordou para vender, aquela história toda, né, da gente de realmente trabalhar ali, né? Buscar outras atividades, assumir outras atividades até o mercado, né, voltar ao né? Novo normal. Um desses dois aí já até voltou para as atividades, mas o outro continua lá no ramo alimentício. Por exemplo, são exemplos aqui, e a gente sabe de vários, né, outros que só, né, deram, assim, realmente já estavam meio desgostosos e se afastaram mesmo. Usaram a oportunidade, enfim. A gente teve um colega também que tinha uma formação em outra área de administração
e contabilidade, então ele realmente preferiu assim, não, vou focar então nessa área agora, né? Esse tempo foi maravilhoso enquanto eu estive na dança, mas, por exemplo, eu e Carol, a gente em nenhum momento duvidou de que tinha que continuar trabalhando com dança, a gente só precisou descobrir como a gente ia fazer isso, né? E o propósito faz... Ajuda essas novas descobertas, porque, na verdade, é numa mesma direção, né? Em cima do mesmo propósito. E ele vai validando as nossas ações, né, pessoal? Então, a gente vai aí tendo as nossas ações validadas, você vai, né, sempre que precisa de tomar uma decisão, você vai no teu propósito, aí você nota que aquilo ali, né, faz sentido ou não, então aí você pode recuar, caso seja esse, né, o teu entendimento, né, em relação àquela ação que você faria. Então ele acaba sendo aí um grande norteador. Então, antes da gente falar de alguns comportamentos que são desejáveis, a gente queria deixar essa mensagem para vocês, né? Tenha um propósito. A gente aqui vai sugestionar que seja, né, ligado à dança, porque a gente está trabalhando e está fazendo todo esse movimento, né, de lives. A gente vai iniciar aí as inscrições do próximo curso nosso, Professor Nota 10, e ele tem um foco em professores de dança, amantes de dança, ou então, né, postulantes, aí, pessoas que estão trabalhando para serem professores de dança. Então, claro que a gente vai falar relacionado a isso, mas ter um propósito é algo incrível. E o material, se você ainda não tem, né? E o material que a gente vai entregar hoje vai ajudar. É um guiazinho onde você responde algumas perguntas e aí você depois junta essas perguntas numa única frase e sai lá o seu propósito. Inclusive o nosso, né, Carol, foi montado a partir dessa mesma construção e dessa técnica, tá bom? Então, primeira coisa de hoje, tenha um propósito claro e objetivo. Agora vamos falar dos comportamentos? Tá? Vamos lá, já apareceu ali, né? Resiliência. A gente imagina comportamentos desejáveis para você ter ser um vencedor, né? Assim, a gente está falando bastante dessa coisa de um comportamento vencedor e tal. Então, que comportamentos meio que forjam essa pessoa? A gente ajudam, contribuem, né? Está trazendo só 3, poderiam ser muitos, né? Mas pelo tempo e também por uma relevância na nossa opinião. Escolhemos alguns de destaque, 3 de destaque, né? Tá? Primeiro, a resiliência, né? Então, o que é a resiliência? Né? Essa capacidade de resistir, não é? E é muito importante, quando a gente fala de resiliência, até entender que a gente precisa recuar para resistir, não é? Eu tive muita sensação aqui, não sei se a Carol compartilha isso comigo, que a gente realmente fez isso, a gente quase se encapsulou, né? Então a gente pegou e falou assim, não, peraí, vamos aqui para dentro de casa mesmo, assim, com os nossos mais próximos, para a gente, né, reunir forças e conseguir resistir àquele primeiro momento de muita turbulência, não é? Então, a gente não chegou a se esconder, mas a gente se retraiu mesmo e procurou ser o mais resiliente possível. Porque a gente sabia que depois daquele momento inicial, né? Depois que vem aquele momento inicial, quando acontece alguma coisa assim, as coisas tendem a se abrandar e você começa a conseguir ter um pouco mais de noção da dimensão da onde você está inserido naquele momento. Tá? Eu acredito que fique um pouco, né, repetitivo, mas eu acredito que é pertinente falar desse momento, né, de retorno das escolas, pandemia e tal, porque é o nosso principal problema, né, no momento, né, pessoal? Isso aí está, né, afligido a todos e é uma preocupação constante. Mas engraçado que a gente sempre pensa nisso, pensando nas soluções em relação a esse momento, não numa coisa lamentativa, né? Mas o que eu ia dizer é que eu tinha uma percepção, quando tudo isso começou, de que no máximo, em um mês, a gente estaria atuando de novo lá na escola, tudo bonitinho. E no dia que a gente fechou, entendeu? Eu falei assim, não, mas isso aqui, ó... E era, sinceramente, algo com um impacto enorme, ok? Não era que eu falasse assim, não, um mêsinho só, passa, a gente volta e tal. Era tipo assim, caramba, a gente vai ficar um mês sem poder, né, exercer a nossa atividade, como é que vai ser isso e tal. E estamos aí, como eu falei para vocês antes, há 6 meses e um dia,
né? E ainda não temos uma perspectiva de retorno parecido com o que a gente tinha no passado de serviço que a gente prestava, né? Então, olha só, quando é que a gente podia ter a dimensão de que isso ia acontecer? Mas vocês devem concordar comigo que a gente já se adaptou a muita coisa, né? A gente já se acostumou a muita coisa. E isso tem a ver lá no início com ser resiliente para pegar aquela, né? Passar por aquele momento muito turbulento da tempestade e tal. Aí ela dá uma abrandadinha e nós estamos, né? Vivenciando a tempestade, digamos assim, só que ela deixou de ter aquele momento inicial tão impactante e avassalador. A gente já está muito na fase, né, de reconstrução, acredito. De reconstrução, exatamente. Então, o primeiro comportamento desejável que a gente pensa desse comportamento vencedor, né, desse conjunto de comportamentos vencedores, né, seria isso, a resiliência. Aguenta aí. Aguenta aí, sabe? E o aguenta aí, pessoal, é muito ajudado quando você está em comunidade. Isso faz toda a diferença. Ter com quem falar, ter com quem trocar ideias, observar as práticas do outro. E eu até falo que nós éramos mal acostumados, eu e Carol, em relação a isso. Porque a 8 Tempos, ela naturalmente, por ter tantas escolas, por a gente compartilhar as nossas práticas, a gente já vivia numa comunidade em que a gente trocava bastante. Só que, né, nessa virada de pandemia, onde ali no início a gente começou a fazer uma porção de live, até foi o Grangeiro que começou a puxar um pouco isso e tal, a gente percebeu o quanto as pessoas estavam precisando conversar e se relacionar com outras, né, para verem, sabe, se o que estavam fazendo, né, era o melhor, se alguém tinha alguma prática que pudesse ser compartilhada e isso favorecesse ali o processo daquela escola, daquele professor, coisas do gênero, né? Então, estar em comunidade faz muita diferença para você resistir. Eu gosto bastante daquele exemplo do voo das aves, né? Algumas aves voam naquela formação em V, em que o lado da frente vai cortando o ar para que todos os outros, né, não tenham tanto atrito, né, ao voarem. Porém, ele que está lá assim, sofrendo muito, vai se cansar rapidamente. Só que o que ele faz? Ele passa lá para trás, né, e o outro que vinha descansado atrás dele toma ali o lugar e corta o vento para que ele possa descansar. Então, a comunidade apoia a gente nos momentos de dificuldade. E se tem uma coisa que a gente está muito orgulhoso desse processo todo do Professor Nota 10, é que a gente realmente criou uma comunidade muito unida e muito empática. Cooperativa, sabe? E agora, quando a gente está aqui nesse processo, né, gerando um novo grupo, né, querendo aumentar essa nossa comunidade, né? Esse é o motivo dessa iniciativa da gente, das lives, das postagens, dos conteúdos, né? É trazer mais gente para perto da gente, porque a gente tem visto quão bem está sendo, tão bom e bem está fazendo para as pessoas estarmos nos apoiando aos outros, né? E até ganhos financeiros mesmo, né? A gente consegue gerar, porque com outros parceiros, novos trabalhos... Bem, troca mais informações. Isso aí algo incrível e eu não podia imaginar que a gente ia acabar gerando isso vindo de uma situação tão nefasta assim, né? Como foi essa da pandemia. Então, primeiro comportamento, pessoal, aguenta aí, né, Carol? Aguenta aí. Que é a resiliência, né? E tal. E aí, seguindo para o segundo comportamento aqui. Pensa aí. Depois do aguenta aí é o quê? Pensa aí. Que é o analista, que é o planejador, né? Então, peguei, resisti e tal, e agora pego e tomo um pouco de ciência da situação. Assim, peraí. Deixa eu me orientar aqui, deixa eu ver que, né, panorama eu estou, como é que a coisa está, o meu ambiente como está, quais são os recursos que eu tenho, o que eu perdi, o que eu não perdi, né? O que ainda está bastante favorável e tal. Então, essa coisa de você analisar. Pronto, essa é a minha situação. E aí, planejar a retomada, que inclusive é um momento que a gente está percebendo bastante agora, né? Planejar a retomada. Dentro desses parceiros ou licenciados da 8 Tempos,
um dos assuntos mais recorrentes e coisas que eu mais ajudei a fazer foram planos de retomada. Que envolvem o que os planos de retomada, né, pessoal? Toda adaptação das escolas e dos espaços para esse novo serviço que a gente está prestando. O que é a retomada? É comunicação com os nossos alunos, né? O que a gente vai comunicar para eles? O que a gente vai oferecer para eles? A reformulação do próprio serviço. Que serviço a gente vai prestar nesse momento? Ele precisa ser modificado. Aquele jeito que a gente fazia antes não funciona. Que professor serei eu? Porque eu tinha lá minhas práticas, eu tinha as minhas, né, meus hábitos, fazia as coisas do meu jeito e a gente não está com tanta liberdade, ou pelo menos não está conseguindo nesse momento atuar do jeito que a gente atuava antes. Então, olha quanta coisa eu preciso planejar, né, para que eu consiga ter mais êxito no comportamento que vem depois, né? Que todo mundo pensa em fazer coisas, joia? É o que normalmente vem à nossa cabeça no primeiro momento, né? Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não é o que acontece inicialmente. A gente precisa fazer, porque eu estou numa situação que precisa de mudança. O que gera mudança? Agir, né? É a ação, né? É a ação que gera mudança. Porém, nem sempre, e a gente, quando conheceu o Eneagrama, que aí quem... Não é o assunto de agora, né? Eneagrama é uma técnica que faz algumas classificações dos perfis das pessoas. E tem aqueles que são mais planejadores e tem os mais executores, né? E é super curiosa uma dinâmica que se faz, né, em sessões em que o Eneagrama está sendo utilizado, em que se dá a mesma situação para grupos de perfis diferentes e os grupos reagem de maneira muito distinta, né? Então, assim, os executores são aqueles que, assim, vamos lá, vamos pegar e vamos fazer e tal, não sei o quê. Aí o planejador já para e fala assim, mas peraí, talvez não seja esse momento, talvez não seja melhor esse caminho, talvez a gente esteja andando por um caminho totalmente errado. Bem, o executor é aquele que refaz muito trabalho, que, né, se ele não só se joga assim, tem muito ímpeto, ele acaba na tentativa e erro muitas vezes. O planejador é aquele que às vezes tem dificuldade de sair da inércia, né? Assim, de partir para ação. Então ele fica planejando, fazendo um mundo lindo, maravilhoso, né? Assim, utópico e tal, mas aquilo não gera resultado. Então, eu sei que o pessoal do Instagram não está podendo fazer isso hoje, mas o pessoal aqui do Zoom, né, a nossa galera, pode fazer. Galera, bota aí, na sua opinião, você é mais executor ou planejador? Bota aí para a gente saber como é que está o pessoal aqui do chat, né? Qual é o perfil da nossa galera, tá? E o ideal seria que ou você participasse de uma equipe de pessoas que têm habilidades diferentes, são as equipes mais fortes. A gente sempre comenta que o desafio é a gente não matar uns aos outros, né? Porque o executor quer sair fazendo e o planejador quer frear. E se a gente não souber lidar com essas diferenças, a gente vai acabar conflitando, porque a gente tem pontos de vistas distintos. Só que não seria muito bom que o executor, lá, aquele do ímpeto e tal, ouvisse um pouquinho o planejador aqui, né? E a partir do momento em que, assim, chegamos a uma conclusão que, parece ok, vamos para ação, planejador, vamos? Então, me carrega aí o executor. E aí, poxa, ficou uma equipe sensacional. Basta que eles não se matem durante o processo, tá bom? Então, nosso segundo comportamento aí é esse analista planejador. E para fechar essa parte, esse tópico, vem o que a gente já estava falando, né? Faz aí. Que é o faz aí. O primeiro era qual? Aguenta aí. O segundo? Pensa aí. E o terceiro? Faz aí. Pronto aí. A Carol matou todas, né? Então, assim, o faz aí não adianta resistir se para depois você não analisar a situação, planejar algo e executar algo. Porque o que vai realmente mudar a situação são ações. Joia? As ideias, tudo começa no campo das ideias. Você concorda comigo? Tudo começa no campo das ideias, porque por mais instintivo que seja a sua ação, né, mais impulsivo que você seja, por mais executor que seja o seu perfil, né, a ação, ela primeiro tem um pensamento. A diferença é que o executor tem um pensamento desse tamanhozinho, né? Ele tem uma vontadezinha de pensamento. E ele já vai. Né? E no planejador, lá na parte que eu estou analisando, né, planejando, isso fica mais evidente que eu estou pensando mais. Mas mesmo, né, quando eu estou pensando aqui em pegar esse mouse, eu penso em pegar o mouse para depois eu pegar.
certo? Então, sempre começa no campo das ideias. Mas o que muda mesmo, o que mexe o mouse é a ação, né? O que faz você retomar a sua atividade, né, como professor, como você vai retomar isso, né? Botar essa estratégia em prática e fazer você voltar a viver bem de dança, que era o nosso objetivo lá da primeira live, falar sobre isso, de ministrar suas aulas. O que vai fazer diferença nisso aí é como você executa as ações que você planejou, né? Analisou e planejou. Então, no início você resistiu, depois você analisou, planejou e, por último, executou, tá? Muito simploriamente, como eu falei, né? Esses 3 momentos aí formam esse comportamento vencedor que a gente está falando, tá? Podem ser por coisas muito fortes, que nem foi esse momento que a gente está vivendo, ou pode ser por pequenas decisões, tá? Talvez coisas que impactem menos, você precisa de menos momentos de resiliência, de aguentar. Às vezes é só uma frustração, joia? Às vezes é um colega nosso, né? Um professor, colega nosso, ou então um aluno fala uma coisa que a gente não gosta muito. Quem nunca deu uma resposta assim, sem pensar muito, e mais agravou a situação que estava um pouco desconfortável, mas aí ficou muito desconfortável, gerou uma briga imensa sem querer? Eu pensei tudo. Sequestro. Tô pensando o quê, amor? Fala aí. O sequestro pelo Al-Qaeda. A Carol estava vendo outro dia uma série ali na sala e ela desandou a rir. Eu saí aqui do escritório e falei na sala, o que foi? Ela, pô, foi muito engraçado. O que foi? É porque eu sou de touro, né? E eu sou dessas, assim, que fala, blá! E aí o episódio estava falando, assim, o casal, né? Um do cônjuge chegando pro outro. Ai, é que desculpa, é que tu sabe que eu sou de touro, eu chego e falo. E aí o outro, né, responde, pô, tu disse que era para eu ser sequestrado pela Al-Qaeda, doeu. A coisa que a pessoa fala na hora da raiva ali, o ponto, né, de coisa assim, ser sequestrado pela Al-Qaeda e tal. Então, e provavelmente a pessoa ali estava representando um pedido de desculpas porque não queria que fosse... Não precisava, né? Então, assim, ela não soube, por exemplo, naquele momento, assim, ser resiliente de aguentar aquilo, dar uma processada, né? Assim, analisar a situação, planejar o que ia falar, e ia falar. Daqui a pouco isso vai demorar 2 minutos para uma coisa desse calibre, né? Uma coisa, um exemplo desse que pode até parecer um pouco bobo, mas isso, poxa, faz muita diferença quando eu consigo ter esse amortecimento, né? E para as relações isso é muito importante. Quando a gente fala de comportamento, nosso comportamento influencia diretamente nas nossas relações. E a gente vive de relações, né? Sejam pessoalmente, profissionalmente, a gente fala de parceiros de trabalho, e a relação com o nosso serviço é a relação com pessoas, né? Então, aí a gente tem que cuidar um pouquinho aí do nosso ímpeto, tá? Beleza, pessoal? Então, em relação a comportamentos desejáveis, era esse trio aí, né, que a gente queria trazer para vocês. E aí, por exemplo, como começar a adquirir esses comportamentos, né? E aqui é aquilo que eu disse lá no início, no nosso combinado, que é mais um despertar para o assunto. Se você curtiu isso, é uma boa pesquisar sobre isso que a gente vai falar em seguida, né? Se juntar à nossa comunidade aí para que a comunidade, né, te, né, ajude, te ampare, te leve aí a alcançar esse comportamento seu desejável. Mas tem um assunto que eu adoro que se chama mini hábitos, tá? Os mini hábitos são coisas que querem propor que você adquira novos hábitos. E os hábitos é que geram os comportamentos, ok? Então, assim, tem até, eu vou botar aqui, vou correr um pouco, ó. Vou botar o próximo slide, que o próximo fala que assim, o hábito faz o monge. Já ouviram falar essa frase? Então, hábito é aquela roupa do monge, né? Chama-se hábito. E o trocadilho aí no ditado popular é que o hábito faz o monge. Então, quando eu boto aquela roupa, quando eu boto aquele hábito, eu pareço um monge, por mais que eu seja um professor de dança. E o trocadilho quer dizer que são os meus hábitos que me tornam monge de verdade, né? As minhas atitudes, né, que vão me tornar um monge de verdade. E o conceito dos mini hábitos são que hábitos e comportamentos eles são gerados no longo prazo, como a gente falou, e eles precisam de ser assim repetidos por muito tempo. E nem sempre a gente, por exemplo, quer adquirir o hábito da leitura. Eu não leio muito e quero adquirir. Então eu falo assim, então eu vou ler um livro. A
pessoa pega aquele livro com muita objeção, né? Porque ou ela não gosta de ler, ou ela não tem muito tempo, ou acredita que não tem tempo, porque tempo é só uma questão de escolha, né? Tempo todo mundo tem. É onde você dedica o seu tempo. Mas a percepção dela é que ela não tem tempo, né? E ela vê aquilo como uma montanha quase que intransponível, né? Para ela ter que... só fechar o somzinho do César. Isso. É uma montanha quase que intransponível para ela conseguir superar, porque pô, é um livro de 400 páginas. O que os mini hábitos propõem, né? Que você faça isso numa escala muito pequenininha. Então, ao invés de ler um livro, eu vou ler diariamente 2 páginas do livro. Você concorda comigo que isso é uma tarefa muito simples? Que você vai gastar tipo 1 minuto, 2 minutos para ler 2 páginas de um livro? Porém, se você faz isso por pelo menos 21 dias, é o que o conceito inicial dos mini hábitos traz, né? Você vai adquirir o hábito da leitura. Ah, mas é um hábito de ler 2 páginas. Ok, lembra? Para você ler 400, você tem que ler 2. E o importante é que você consiga executar aquilo com frequência. Ah, gostaria de voltar a fazer atividade física, então vou correr 5 quilômetros. Não, comece andando em volta da sua quadra, todo dia. Só que andar em volta da minha quadra é pequenininha, demora só 5 minutos. Acredite, você vai ter que ter toda uma programação para você conseguir ler as 2 páginas do livro ou então andar só em volta da sua quadra. Vai ter que ter muita força de vontade, muito foco. E, de fato, o que leva você a adquirir um novo hábito é esse foco. De você se planejar para executar. E se no primeiro momento, né, esse target, esse alvo é um pouquinho menor, é um mini, né, um mini objetivo, você vai realizar, provavelmente você vai ter muito mais facilidade para realizar. Isso vai trazendo uma sensação de, ó, estou conseguindo. Isso vai contribuir enormemente para você também ter energia e propósito para alcançar os objetivos maiores, né? Vamos lá, vamos trazer aqui para o nosso universo atual dos professores de dança, porque todo professor de dança agora está tendo que ter uma ação, né, na internet muito grande. Então aí tá o Instagram, tá aí o TikTok, e tudo isso envolve gravar vídeos. Eu sei que existem muitas estratégias que até falam, né, que você pode fazer o trabalho que tem que ser feito, né, nessas mídias sociais sem gravar vídeos. Porém, a gente sabe o quão poderoso, né, é o vídeo nesse nosso universo aí, né, de mídias sociais. Só que tem pessoas que não gostam de gravar vídeos, seja por vergonha, ou seja, acreditam que o equipamento delas não é o melhor. Imagina, tem relato aí de pessoas que falam, meu Deus, eu tenho que gravar vídeo, como é que eu vou fazer? E qualquer consultoriazinha que você vai fazer de mídias sociais, falar, tem que postar 3 vezes por semana no feed, tem que fazer story todo dia, tem que aparecer no story falando e tal. Aí me diz, se você vai gravar um vídeo de IGTV da vida, que é um vídeo aí de 3,5, 5 minutos, né? Não tem uma medida certa, mas é normal de você ver vídeos até 5 minutos no IGTV. Eu vou começar gravando vídeo de 5 minutos se eu tenho, né, vergonha, se é difícil para mim, seja por qualquer motivo. Não, eu vou fazer story. Dá oizinho. Então, assim, mas espera aí, isso não é o que engaja, né? Não é o que funciona. O story não é a principal ferramenta. Primeiro que isso é um engano, né? Na campanha que a gente fez aqui, né, de tráfego para aí chamar para as lives, para nós o story funcionou muito melhor do que o feed, por exemplo. Certo? Então, sim, Riozinho... Calma que eu desativo o modo cachorro. O nosso cachorro gosta de cavar assim no cantinho aqui, faz um certo barulho, nem a vizinha vai gostar e nem vocês vão gostar desse barulho grandão aí. Coisas da live mesmo, né? Assim, aquela coisa ao vivo acontecendo. Voltando. Não é um mini hábito eu gravar um story todo dia? Mas tem que gravar 10. Ok, então 9 você tem que postar 10. 9 você escreve, 1 você grava um vídeo. Passa 21 dias todo dia gravando um vídeo story, você vai ver como é que daqui a pouco tá tranquilão para você gravar um vídeo, daqui a pouco você tá gravando mais. Mini hábitos é uma maneira de você conseguir adquirir essa nova habilidade, tá certo? Vamos falar também um pouquinho sobre você no comando, joia? Agora, então falamos dos mini hábitos, a gente adquiriu, né, uma maneira de você adquirir hábitos que vão levar a comportamentos, né? E aí, seguindo aqui para o nosso conteúdo, você no comando, vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade, tá? Abundância na escassez. Puxa vida, isso é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir ter
Crença, né? Não é crença, você ter, como é que a gente fala? A elevação, né, de pensamento de fazer isso. Porque qual é a coisa mais natural do ser humano quando ele se sente numa situação de escassez? Ele vai tender a ficar o quê? Mais mesquinho, mais egoísta, ele vai olhar mais para o umbigo dele. Afinal de contas, não está faltando. Se está faltando, ele precisa economizar, ele precisa racionar, ele precisa, né, não dividir. Joia? Porém, é incrível como a reciprocidade é algo forte, né, no ser humano. Inclusive, quem lida aí com marketing digital deve ter escutado. Não precisa lidar mais com marketing digital, né? Isso está tão em voga que todo mundo fala dos gatilhos mentais, né? Um dos principais gatilhos mentais que a gente tem, né, que são aquelas coisas que são comportamentos quase automáticos na gente, né, é a reciprocidade. Quando alguém faz alguma coisa por você, é muito comum, é muito normal que você tenda a retribuir. Então, se eu estou num momento de escassez, onde as coisas estão poucas, né? E eu pego e reparto um pouco daquele pouco que eu tenho com outra pessoa, a tendência é que ela retribua. E isso, feito com muita gente, gera um círculo de abundância, gera uma áurea de abundância muito grande. E aí as coisas começam a acontecer para você. Isso eu não estou falando de nada religioso, nenhuma crença, nem nada. É uma coisa mesmo de comportamento e mentalidade. Nesses momentos, onde a gente está com mais percepção de escassez, é onde a gente precisa pensar mais abundante e agir mais abundante. Joia? Eu acredito que ele está escrito mentalidade, pode parecer uma coisa, né, relacionada só ao meu pensamento, mas não. Tem que ter a ver com a minha ação também, certo? E essa mentalidade, né, de abundância na escassez, quando eu comecei a entrar em contato com esse tipo de conteúdo, né, com esse tipo de informação, isso é falado de muitas maneiras diferentes, ok? Eu juro a você que no início eu duvidava, eu falei assim, não, mas o instinto da gente vai ser... Eu até concordo que o instinto é esse mesmo, né, de você ficar retraído. Mas o que a gente espera, né, e o que a gente quer mesmo transformar é que a gente consiga sair talvez dessa condição inicial que deixaria a gente meio mesquinho e, né, pensar na abundância, na divisão e tal. E quando é conhecimento, então, que você vai dividir, aí é mais incrível ainda, porque o conhecimento é aquela história que falam, né, que é a única coisa que quando você divide, multiplica, né? É seu conhecimento. Quando você divide com os outros, ele se multiplica. Então, não tem porquê nós, professores, que trabalhamos muito isso, né? No doar do nosso conhecimento, a nossa profissão é essa, né? A gente divide o conhecimento, né? Então, ser abundante em relação ao conhecimento é fundamental. E aí, por último, um conceito que eu peço, né? Assim, como é que a gente indico que vocês procurem, né, vídeos falando sobre TrimTab na internet. TrimTab é um conceito, TrimTab na verdade é um pedacinho do leme, tá? Um pedacinho bem pequeno de um leme enorme desses navios gigantes, cargueiros, petroleiros que tem. E todo o movimento daquele navio enorme, joia? Começa através desse TrimTab, que é como se fosse um pequeno lemezinho no leme maior, que é ali que começa o primeiro movimento, só que é algo pequeno. Só que esse pequeno movimento, né, no leme faz com que o leme grandão se mova, e esse leme grandão faz com que aquele navio enorme de toneladas e toneladas se mova. O que é o conceito do TrimTab? Aliado ali à mentalidade de abundância na escassez, né? O TrimTab é pequenas mudanças vão gerando grandes mudanças. Às vezes a sensação é de ter uma ação muito pequena, eu não vou nem fazer isso porque isso não vai dar em nada. Só que, de fato, são essas pequenas ações que vão gerar as grandes ações. Parecido com a ideia do mini hábito, né? Exatamente. Então, a gente ter aí essa possibilidade de fazer uma pequena ação e isso expandir para uma grande ação, né? Ter essa mentalidade que, assim, sim, é possível, isso vai acontecer. A minha ação aqui local, que é aquela história, sei lá, do lixo reciclável.
Ah, mas o que adianta eu recolher o lixo bonitinho e reciclar se os outros não vão fazer? Joia? Só o fato de você fazer, daqui a pouco um vizinho vem e começa a fazer e ele leva para a família dele e tal. Você não tem aquela história do efeito borboleta, né? Que a borboleta bate a asa lá no outro lado do mundo e de alguma forma isso chega até nós. Pode pensar na maneira energética, pode pensar na maneira física mesmo, né? Do ar se deslocando e tal. Não importa. Pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Pode demorar? Pode demorar, mas daqui a pouco mais gente fazendo isso e mais gente tendo, né, essa mentalidade, né, que é essa coisa de eu no comando, eu escolhendo as coisas e tal. E até muito por isso que a gente fez toda essa iniciativa do Professor Nota 10 da maneira como a gente fez. Né? A gente pegou uma porção de coisa que assim, a gente desenvolveu por anos e a gente abriu para a comunidade pra caramba, né? E isso trouxe muita coisa boa para nós, muita coisa boa para nós. Assim, nos renovou completamente. E é por isso que a gente está aqui de novo, iniciando esse novo ciclo e tentando levar para o máximo de pessoas possível, né? Isso que a gente conquistou, isso que a gente, né, conseguiu realizar. Então, galera, aquele nosso resuminho rápido, porque o nosso tempo também já está indo para o final, e hoje tem uma coisa importante no fim, né? Em resumo, primeiro, ter o quê, Carol? Um propósito claro e objetivo. Aquela história lá, quem estiver conosco no grupo do WhatsApp vai ganhar um materialzinho que leva você a construir o seu propósito, caso você ainda não tenha. Tenha um propósito claro e objetivo. Depois, Carol? Comportamentos desejáveis. Que é aquela história que a gente falou, né? De ser resiliente no início, depois ser mais analista e, né, planejador, para depois você partir para ação, porque o que muda mesmo é a ação. Depois, Carol? A ideia dos mini hábitos. Comece pequeno. O hábito é que faz o monge, não é assim? Faça as suas mudanças de comportamento, mas através da estratégia de começar pequeno. Lê 2 páginas, anda uma quadra, grava um vídeo no story, né? E vai. Depois, Carol. E você no comando. Que é a mentalidade, né? De abundância na escassez e também de você pensar no conceito do Twin Tech. Procura esses vídeos na internet, gente, são muito legais. E nos vídeos tem uma série de exemplos reais, entendeu? De uma diretora de uma escola que começou a fazer uma porção de coisas que parecem muito simples e tal, e mudou toda uma comunidade. Tem lá uma série de exemplos muito bacanas. A gente sumiu, olha aqui, vamos passar aqui, ó. Mas as pessoas nos ouvem. Eu acredito, tomara. Tomara, mas vamos ver se eu consigo aqui mudar para... Lembrando... Ah, voltamos, mas espera aí. Que temos que fazer isso aqui, aí transportar para cá. Você não e lembrando que hoje falamos de comportamento, né? Então, provavelmente nos 2 primeiros dias de live, se você está acompanhando a gente desde o primeiro dia, trouxe provavelmente para vocês um pensamento mais objetivo, assim, faço isso, não faço isso, realizo. Hoje é um dia que faz a gente parar para pensar um pouco mais, né? Talvez o que vem à mente não seja tão claro, né? De sou assim, não sou assim, estou realizando, até porque se trata da gente, do nosso comportamento, da nossa essência, do nosso propósito, né? Mas nosso propósito ao trazer a live de hoje foi justamente esse parar para pensar, né? Porque só assim a gente consegue analisar um pouco, fazer os mesmos passinhos aqueles, né? De ser resiliente com relação ok, tenho meus propósitos, vou continuar em frente, mas peraí, vamos analisar como está o meu comportamento nesse momento, como eu estou agindo com relação a tudo isso, para que as nossas ações daqui por diante possam ser mais assertivas. Aí sejam comerciais, sejam técnicas, enfim, né? Que foram os temas das outras lives. Tá? Então, aí, seguindo, eu acho que agora a gente está aparecendo e vai aparecer em tudo, né? Tá aqui aí como é que vai ser o que a galera lá do grupo do WhatsApp vai receber, né? Tem lá o resuminho, né, do PDF dessa aula, onde tem todos os tópicos bonitinhos, tem lá também a gente bonitinho ali também, olha lá, Carol. Tem aqui também a prática, né? Porque a gente sempre, nas 3 lives, a gente sugeriu uma ação prática. Lembra? A prática é que muda a tua realidade. Então, hoje a gente está lá, com o que a gente falou agora, esse formuláriozinho, esse plannerzinho aí, faz com que as pessoas construam, né, assim, a frase do seu propósito, semelhante àquela frase bonita que a gente mostrou nossa lá, né? E aí, pessoal, estamos encerrando não só a live de hoje, mas estamos encerrando essa semana do desafio, né, Professor Nota 10, que foi, assim, incrível para nós.
para nós também trouxe um crescimento muito grande. Desafio. Um grande desafio, aprender a fazer isso tudo, né? E, poxa, ter aí o contato de vocês, o feedback que a gente foi tendo foi incrível. A gente movimentou muitas pessoas. Nós não somos acostumados a fazer lives. Quem nos conhece, né? Até pode ter estranhado a gente estar aparecendo minha carinha ao vivo ali, porque tem pessoas que fazem bastante lives, a gente quase não faz live, aliás, é uma coisa que a gente podia melhorar, né? Mas a gente quase não faz e a gente quis se propor a fazer isso, nesse formato um pouquinho diferente, e esse final de hoje traz aí o motivo disso tudo, né? Que são as inscrições abertas da turma do professor Nota 10. Né? A partir de agora, oficialmente, estão abertas as inscrições para o novo ciclo do Professor Nota 10. Não é? Assim, é com muita felicidade que a gente traz isso para vocês. É um curso que a gente está promovendo e já promoveu, né, para ir quase 200 pessoas no ciclo anterior, somando os 3 módulos que ele tem. Né? Aqui para o Instagram, a gente não vai falar tanta coisa nesse momento agora, né? Porque tem uma apresentaçãozinha, uma proposta e tal. Mas agora, lá com o pessoal do Zoom, a gente vai apresentar o que é a proposta do curso com tudo, né? Mostrando lá todos os conteúdos programáticos, todo o investimento que tem que ser feito, as datas, as horas, né? E digo a você que eu posso ser suspeito, né, Carol? Nós podemos ser suspeitos, mas tá imperdível, joia? Se você tá aí, né, no Instagram e não tem aí a possibilidade de entrar no nosso grupo lá para ver isso, me manda uma mensagem no direct, né? Manda uma mensagem para a Carol também no direct, que a gente se comunica com você e mostra como é que é essa proposta. Ela é irresistível, né? Das coisas que a gente oferece, pelo investimento que tem que fazer, acredite em nós, né? É uma oferta irresistível, ok? Mas a gente, né, quer fazer isso com todo carinho, para todo mundo. Gerar nossa comunidade. Gerar nossa comunidade. A gente está pensando muito na abundância, na escassez. E pode ter certeza que você falando conosco, você vai ter um grande salto, mas assim, uma grande oportunidade de se desenvolver e de se relacionar com uma galera muito bacana do nosso meio, né? Uma coisa voltada completamente para o nosso meio. Tá certo? Acredito que o trabalho da gente da 8 Tempos está aí mais que comprovado. Um pouco de depoimento vocês vão ver aí com o passar desses dias nas nossas mídias sociais. E a gente vai se falando, tá? Então, para o pessoal do Instagram, a gente vai se despedindo aqui, né, Carol? Um beijo. Muito obrigado aí pela presença, audiência de vocês. A gente vai continuar aqui com a nossa galera do Zoom. Quem quiser vir, é só ir lá na nossa bio, né? E clicar, entrar no grupo, que a gente vai continuar aqui, a gente passa o link lá, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!